Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar, sobre o espaço agrário, e falar sobre as questões que estão relacionadas e permeiam esse espaço agrário. E aí, quando a gente fala sobre essa questão, desse espaço, dessa parte do espaço, a gente tem que entender primeiro as revoluções agrícolas que se deram justamente dentro do espaço agrário. A gente tem duas revoluções agrícolas principais, A primeira revolução, ela ocorre ainda no período da pré-história, quando o ser humano, quando o homem, ele passa do processo do nomadismo pro sedentarismo, A gente vai ver que até então o homem ele vivia de ponto a ponto, Ele se estabelecia num local, ele consumia tudo aquilo para sua sobrevivência naquele determinado local. Quando os recursos acabavam, ele migrava para outro lugar. Então, no início, a gente vai ver que o homem ele era nômade. A partir do desenvolvimento da agricultura, da criação da domesticação de animais, da criação dos animais, a gente vai ver que o homem passa então a se tornar sedentário, fixo à terra. E essas primeiras civilizações sedentárias, elas vão começar a surgir. São civilizações de regadio, vão começar a surgir próxima justamente aos rios, A segunda revolução agrícola, a gente vai ver que ela acompanha, o processo da revolução industrial. A gente vai ver que com o aumento do desenvolvimento técnico, vai se agregar à agricultura esses processos tecnológicos, como rotação de culturas, os insumos que vão ser favoráveis para o aumento da produtividade, E com isso tudo, a gente começa a perceber o avanço e o aumento da própria produção no campo. Tudo bem? E aí, a gente vai ver que a agricultura, a atividade agrícola, ela pode ser classificada de duas formas. Ou agricultura intensiva ou agricultura extensiva. Quando a gente fala de agricultura intensiva, é justamente aquela que eu uso intensamente insumos. O que seriam insumos, Fertilizantes, herbicidas e, acima de tudo, intensamente é utilizado as tecnologias modernas. Por isso que se chama agricultura intensiva. Do outro lado, a gente vai ver a agricultura extensiva. E como que a gente olha, o que quer dizer, caracteriza a agricultura extensiva? É o uso mais rudimentar das técnicas, Eu não tenho mais ali, ou não tenho nesse tipo de agricultura, o uso intensivo de técnicas modernas. Aqui na extensiva, eu já tenho as técnicas mais rudimentares. Eu tenho baixa mecanização e a minha mão de obra humana, ela é cada vez mais utilizada. Outra classificação que a gente tem, que é justamente a agroindústria. A agroindústria ela é a junção de duas atividades, A agricultura e a indústria. A agroindústria ela vai ser a transformação das matérias-primas da agropecuária para comercialização, em produtos para comercialização. A gente vai ver que a agroindústria ela demanda grandes investimentos, emprega altos recursos tecnológicos, E justamente isso demonstra como ela tem uma alta produtividade. De certa forma, na maior parte das vezes, as empresas que são agroindústrias, elas mesmo são também agrícolas, Empresas agropecuárias que fornecem para si mesmo as matérias-primas. A agricultura de subsistência, que é aquela que se promove para o próprio consumo e subsistência daqueles produtores. Isso é muito característico em famílias de menor número, que se produz para o consumo e o excedente acaba sendo vendido, que auxilia na sobrevivência dessa família. E a risicultura, que também é chamada de agricultura de alagamento, Ela é produzida principalmente no sul e no sudeste asiático, aonde a gente tem, a produção de arroz em planícies inundáveis. E a pecuária, que também vamos dividi-la em duas, Pecuária intensiva e pecuária extensiva. A pecuária intensiva é com a criação do gado confinado. O gado é criado preso. Ele recebe atenção veterinária maior, ele recebe balanceamento na alimentação, ele é criado, ele é desenvolvido,
com inseminação artificial, então você tem um cuidado maior com esse gado. Na pecuária extensiva, o gado é criado solto, é criado por pastagem, né? Então a alimentação dele não é tão balanceada, não tem esse cuidado com a alimentação e também a questão do cuidado com a saúde é menor. Na pecuária intensiva, devido a todos esses cuidados, a produtividade do gado é maior do que na extensiva. Vale ressaltar, na questão da agricultura, falar sobre a agricultura familiar. A agricultura familiar, o próprio nome já remete à ideia de família, né? Apresenta a mão de obra da família, os próprios membros da família são os trabalhadores. Ela ocupa hoje grande número de estabelecimentos no Brasil. Porém, a gente vai ver que na grande maioria, que de um modo geral, no Brasil, os estabelecimentos com maior poder, né, no maior número de terras, com a maior quantidade de terras, são ainda grandes produtores, causando o que a gente chama de os proprietários de grandes latifúndios. Ok, pessoal?